Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal. E aí, já orou hoje? Esse canal ele foi criado com um único objetivo. O objetivo principal desse canal foi criado para incentivar você a estudar o mapa que vai te conduzir ao caminho, à verdade e à vida, que é Jesus. Aquela pessoa que vai te guiar para o caminho da felicidade. Porque a felicidade só há em uma pessoa, que é Deus. Ele mesmo fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A palavra eu sou, traduzido no hebraico, se traduzindo para o português, significa eu sou incriado, eu sou eterno, eu sou incriado, eu vivo desde a eternidade. Por isso que ele fala: eu sou o caminho, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, porque nele há vida, nele há ressurreição, ele é o caminho, ele é a única pessoa que deve receber a patente de, como eu sempre falei, já falei em outros vídeos, ele é a única pessoa que deve receber a patente de pontífice, porque ele é a ponte que liga nós, o ser humano pecador, a Deus. Por isso que é importante você orar. A oração é uma ligação direta, conectada direta a Deus, onde você deposita o seu coração, os seus anseios, o seu sofrimento, as suas inquietudes, tá bom? Aqui nesse canal você aprende temas que você tem curiosidade de saber, talvez você tenha vergonha de chegar no seu líder religioso, no seu pastor, no seu apóstolo, no seu teólogo, no seu presbítero. Então aqui você aprende de uma forma didática a Bíblia de todos os temas, tá? Já finalizamos a letra A, a letra B, letra C e estamos na letra D de todos os temas. Aqui você aprende a Bíblia de A a Z, e aqui nesse canal não tem opinião própria e não tem religião própria. Nesse canal aqui eu te dou apenas o tema, capítulos e versículos, e você verifica na sua casa e tira suas conclusões. Não tenta adaptar Deus à sua necessidade, mas tirar suas conclusões no que está escrito, tá? Porque a Bíblia não é um livro interpretativo, como muitos falam aí. Isso aí são sementes satânicas, tá? Que falando que a Bíblia é um livro interpretativo, cada um interpreta da sua forma. Não existe. Se na Bíblia está escrito assim: este caminho aqui é azul, você vai ter que falar: esse caminho aqui é azul. Não adianta você falar: mas pode ser azul, mas pode ser rosa, pode ser branco. Não, tá falando que é azul, é azul. Não adianta você tentar criar alegoria ou tentar catar, fazer teologia de um verso só. Você pega apenas um verso da Bíblia e fala assim: a Bíblia diz assim. Porque a Bíblia não diz assim, você tem que estudar o contexto da Bíblia. Então todo texto fora do contexto se torna um pretexto, e aí se torna pré-julgamento. Por isso, por um só Deus, uma só palavra e várias religiões, porque as pessoas tentam adaptar Deus à sua necessidade. As pessoas tentam colocar Deus de acordo com a forma que ela te cabe, que da forma que ela é cabível para mim. Então Deus tem que aceitar da maneira que eu penso, da maneira que eu acho. E o próprio Jesus andou aqui na terra, ele citou a seguinte palavra: seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Então eu acho, talvez, quem sabe, eu penso, tudo isso não vem de Deus. Ele mesmo falou, é do maligno. Então seja a sua palavra sim, sim, não, não. Ok? Então não, a Bíblia não é um livro interpretativo. A Bíblia é um livro guia. Ela vai te guiar, tá? Ela é uma carta de amor de Deus para o ser humano. O ser humano adquiriu a natureza pecaminosa, já nascemos com ela através de nossos pais, e Deus, o seu imenso amor por não aparecer por ser humano na sua glória, por ser humano não ser fulminado pela natureza pecaminosa que ele adquiriu, Deus deixou uma carta, deixou um mapa que faz você voltar para o caminho certo, que é o caminho da verdade e a salvação. Se você se protege de um vírus, de uma pandemia, sai para cima e para baixo com máscara para se proteger de um vírus, que você vai viver num mundo que ainda traz dor, sofrimento, hospitais, doenças e enfermidade e morte. Se você não morrer de uma morte que você contrai uma doença, você vai morrer de velhice. Se você se protege disso, por que você não se protege usando a máscara, usando a palavra de Deus como proteção para que você possa viver num mundo melhor?
Porque está escrito nesse livro que você será julgado nele até a vida eterna. Está escrito que Jesus vai voltar. Está escrito que Jesus vai restaurar todas as coisas. Está escrito que Jesus venceu a morte e ele irá destruir a morte e você virá viver feliz. Então, de vez em você se proteger para viver no mundo ainda atrás do sofrimento, por que você não se protege seguindo os conselhos dele, seguindo os conselhos bíblicos, para que você possa ter uma vida de vigor, uma vida de salvação, uma vida de amor, uma vida onde que tudo será paz, tudo será alegria, do lado do seu Criador, porque do lado do seu Criador não há falta, não há dificuldade, não há doença, não há sofrimento, porque nós fomos criados para viver conectado com o nosso Criador. Nós somos a ovelha e Cristo é o nosso pastor. Lá em João, no capítulo 10, está escrito, Jesus fala, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. Ainda tenho ovelhas que estão perdidas em outro aprisco e a mim cabe a conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho só e um só pastor. Então o que Deus quis dizer com isso? O que Cristo quis dizer com isso? Que ele é um pastor. No final dos tempos haverá apenas um só povo e um só Senhor. Entendeu? Então, estamos na letra D, dando os temas para você de A a Z. Já falamos sobre, na letra D, já falamos sobre devoção, já falamos sobre 10 mandamentos, já falamos sobre o dia do Senhor, já falamos sobre dinheiro, o que a Bíblia fala sobre dinheiro. E hoje vamos falar sobre disciplina. O que a Bíblia fala sobre disciplina, tá? Será que é importante você ser disciplinado? Todo pai que ama seu filho, ele disciplina seu filho. Quando ele disciplina, quando ele corrige, quando ele bate, ele não está batendo porque não ama. Ele está disciplinando, ele está corrigindo para o bem daquele filho, daquele seu filho. Eu sou pai e quando eu dou uma repreensão para minha filha, quando eu bato, quando eu corrijo ela, não porque eu deixo de amar ela, não porque eu não amo, e sim eu estou corrigindo para o bem dela. Então quando Deus castiga, quando Deus dá uma repreensão ou corrige um ser humano, não porque ele deixou de te amar, é porque ele quer o seu melhor, ele tá te corrigindo para o seu melhor, porque ele é onisciente. O que é onisciente? Ele sabe todas as coisas, desde o princípio até o fim, tá bom? Então não fica bravo porque Deus ele te repreende, porque você está sofrendo. Talvez não, certeza, o sofrimento é uma forma de purificação para que você possa reconhecer Deus como seu Criador. Infelizmente, tem aquele ditado que fala que o ser humano não vem pelo amor, somente pela dor. Então Deus permite muitas vezes a dor na vida do ser humano para que ele possa reconhecer que Deus é o único que pode te ajudar. Deus é o único que pode te purificar. Deus é o único que pode te restaurar. Então por isso que ele permite muitas vezes o sofrimento, porque no sofrimento o ser humano fica sensível, fica mais aberto para receber os conselhos divinos, tá bom? Vamos entrar no tema que é sobre a disciplina. A primeira pergunta do tema disciplina. Tom, qual é a primeira pergunta? Fala assim: a disciplina de Deus é boa? Olha que pergunta interessante. A disciplina de Deus é boa? Onde eu encontro isso na Bíblia, Tom? Você vai encontrar no livro de Jó, no capítulo 5, versículo 17. A disciplina de Deus é boa? Você vai encontrar no livro de Jó, no capítulo 5, versículo 17, tá? Segunda pergunta, fala assim: porque a instrução ou disciplina é importante para mim e para a humanidade? Porque a instrução ou a disciplina é importante para a humanidade? Onde eu encontro isso na Bíblia, Tom? Fala para mim. Você vai ver isso no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 10 a 13, tá? Se você tem dificuldade de ler a Bíblia, você vai lá no começo da Bíblia, tem um índice com todos os temas, com todos os livros, e a página você vai lá e encontra, tá? Capítulo, quando eu falo capítulo, é sempre o número grandão, versículo sempre o número pequeno. Repetindo a pergunta, fala assim, a pergunta: por que a instrução ou disciplina é importante para a humanidade e para mim? Você vai encontrar no livro de Provérbios, no capítulo 4, tá? No capítulo 4, versículo 10 ao 13, tá? Vamos para a próxima pergunta, fala assim: o que a correção nos ensina? O que a correção de Deus nos ensina? Será que ela ensina alguma coisa ou ela não ensina nada para mim, nem para você, nem para toda a humanidade? Onde está isso, Tom, na Bíblia? Onde eu consigo responder essa pergunta? O que a repreensão de Deus nos ensina? O que a disciplina de Deus nos ensina? O que a correção de Deus nos ensina? Vamos ver onde está escrito na Bíblia. Você vai lá no livro de Provérbios, tá? No capítulo 6,
versículo 20 ao 23. Provérbios, no capítulo 6, capítulo 6, versículo 20 a 23, tá? Vamos para a última pergunta do tema disciplina, tá? A última pergunta fala assim: o que acontece com aqueles que ignoram a disciplina de Deus? O que acontece para aquelas pessoas que ignoram a disciplina de Deus? Eu estou lendo aqui para você, falando alguns temas da Bíblia, e você simplesmente vê o vídeo, pula ou ignora a palavra de Deus, ignora as disciplinas de Deus. O que Deus está te chamando, te corrigindo? O que acontece com você? Onde está escrito isso, Tom, para mim na Bíblia? Repete para mim a pergunta. A pergunta é o seguinte: o que acontece com aqueles que ignoram a disciplina divina? Você vai encontrar isso no livro de Provérbios, no capítulo 15, versículo 10, tá bom? O que acontece com as pessoas que recusam a disciplina de Deus, que ignora a palavra de Deus, que tenta trilhar os seus próprios caminhos? Está escrito aí na palavra de Deus, no livro de Pedro, de 1 Pedro, está escrito o seguinte: não diga no teu coração que o Senhor está demorando para vir ou para dar uma solução para a humanidade. Não diga isso no seu coração, porque Deus é misericordioso, bondoso, querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, tá? E também está escrito assim: felizes aquele que lê o mapa, a Bíblia. Feliz aquele que ouve a palavra de Deus, a Bíblia. Feliz aquele que guarda as coisas escritas nela, porque o final de todas as coisas está próximo. A Bíblia fala também: examinar, quando fala examinar, é você examinar. Assim como você vai no médico, o médico ele coloca aquele aparelho em você, e te examina dos pés à cabeça para saber onde você está tendo a dor. É a mesma coisa que Deus fala: examina todas as partes da Bíblia, examinai as Escrituras, porque você será julgado até nela a vida eterna. E são elas que dão testemunho de Jesus Cristo, tá? Como eu sempre falo, se você tiver coragem de te perguntar, a Bíblia, o mapa, terá coragem de te responder, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se inscreva nesse canal, deixe um like, compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas possam ser alcançadas, para que o YouTube possa entender que esse vídeo é um vídeo bom, que ajuda você a aprender os temas que Deus tem para você diariamente na sua palavra, tá? Porque, como está escrito, esse livro ele tem instrução para todas as áreas da sua vida, para a área financeira, para a área da disciplina, para a área da saúde. Sabia que a Bíblia ensina para você como você ter saúde, vigor e viver mais, ter longevidade de vida? Tudo você encontra na palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se inscreva nesse canal, deixe um like. Esse é meu desejo para todos sempre, agora. Amém.